Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João. Irmãos, eu às vezes fico pensando assim, eu quase não preguei em João na minha vida toda de pastor e agora eu estou perdendo muito tempo nesse livro aqui. Deus tem me trazido. Semana passada nós falamos um pouquinho, né, e hoje eu quero falar mais um pouquinho no capítulo 2, um texto que me chamou a atenção, seguindo mais ou menos aquilo que nós começamos a conversar na semana passada. Provavelmente vai sair a gravação essa semana e você vai ouvir o sermão da semana passada, né? E a grande pergunta que a gente tem que fazer é se a gente ama a Deus. Será que a gente ama a Deus mesmo? A gente viu na semana passada que amar a Deus não é uma coisa tão fácil de dizer, muito difícil de dizer. Mas eu me deparei com mais uma mensagem aqui na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler o 4, 5 e o 6. Vamos ler juntos? Vamos ler na nossa Bíblia, porque a tradução aqui ainda está aquela tradução, tem que mudar aí, né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É lindo o texto bíblico. E é que é legal aqui, porque eu não programei nada dessa coisa do Espírito Santo. Lembra que ele fala aqui no versículo 5? Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, né? Nós explicamos direitinho isso na semana passada. Assista o vídeo aí no grupo e vai ser uma bênção. Mas eu quero que você preste atenção em 3 personagens que não conheciam Deus. O primeiro dele é o faraó do Egito. Quando Moisés chega lá para falar em nome de Deus, ele diz o quê? Não conheço. Já preguei sobre isso aqui. O segundo personagem importante na Bíblia que não conhece Deus é o rei Nabucodonosor. Ele manda Daniel para a cova dos leões. No outro dia ele chega lá e grita, Daniel, será que o seu Deus livrou você? E aí ele vai descobrir que o Deus de Daniel fechou a boca dos leões. Uma outra pessoa que vai ter um encontro também com Deus e não o conhecia é o próprio apóstolo Paulo. Ele pergunta, quem és? E ele ouve a voz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E um outro personagem também que tem esse desconhecimento de Deus é o próprio Pilatos, né? Eu posso soltar você, eu tenho autoridade para te soltar. E aí Jesus fala para ele, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dado a você. Pessoas que não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Quando você olha para esse texto, o apóstolo João aqui, ele fala uma grande verdade. Eu o conheço. Aquele que diz, eu o conheço. E você mora no Brasil e eu moro no Brasil. Todo mundo aqui acredita em Deus. É ou não é? Dificilmente você vai sair na rua. Não, acredito em Deus. Acredito em Deus, não. Sou religioso. Sou sim. Mas não é o que a Bíblia diz. Falar que conhece a Deus é difícil. E por isso que eu li o texto de Jó. Jó, que era um homem que temia a Deus, o que ele disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, agora eu te conheço verdadeiramente. Portanto, conhecer a Deus não é algo tão simples. Concorda comigo? Conhecer a Deus é algo muito difícil. E nós temos um cântico no Inário que fala Deus revelatus, Deus Emanuel. O Deus que se revela. Não é nós que conhecemos a Deus, mas Deus é que se revela a nós. Então o apóstolo João aqui, escrevendo à igreja, ele diz, tem muita gente que diz que
conhece a Deus. Mas, na verdade, ele é o quê? Um mentiroso. Ele não conhece. E, de novo, ele vai trabalhar aquela ideia da mesma ideia do amor. Porque o princípio é o mesmo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmãos, isso aqui para nós é um tiro no estômago mesmo. Né? Portanto, a gente tem uma noção de Deus. A gente tem uma impressão de Deus. Mas a gente não conhece a Deus. E nós temos pessoas na Bíblia que conheceram a Deus. Não apenas falaram, mas viveram essa experiência de conhecimento. Pessoas na Bíblia que, ao invés de ir para a direita ou ir para a esquerda, permaneceram no caminho do Senhor. Diante das dificuldades, não duvidaram de Deus. Pessoas que, mesmo com o passar dos anos, já em ditosa velhice, e nós temos o caso de Caleb, nós temos o caso de Josué, não perderam o vigor da disposição de seus corações em continuar servindo a Deus. E a grande frase de Josué é essa, né? Vocês vejam o que vocês vão fazer aí. Mas eu e minha casa, ele já tinha mais de 80 anos, serviremos ao Senhor. Essa perspectiva de saber quem é Deus e fazer essa afirmação, ela é muito pessoal. Porque só você sabe se você está guardando o mandamento. Eu não sei. As aparências enganam. Não é? Essa semana aí para trás, aí, o nosso irmão ali foi levar alguém para conhecer um pastor. Não é? Não é fácil não, o negócio é sério, é difícil. Pessoas que falam de Deus, se vestem como pessoas de Deus, têm um comportamento religioso, mas na sua vida, ele sabe que ele não conhece, porque ele, na sua vida particular, ele não tem a decisão no seu coração de guardar os mandamentos de Deus. Se der uma moleza, se der uma brechinha, ele escorrega e vai embora. Ele desanda, descarrilha. E é interessante porque o apóstolo João aqui ele é tão rigoroso que ele não fala assim que a pessoa tem uma impressão. Ele não fala que a pessoa tem um prévio conhecimento. Ele não fala que a pessoa tem uma experiência. Não. Aquele que não guarda os mandamentos é, e aí ele afirma de forma categórica, mentiroso. Portanto, se eu não conheço a Deus, o que eu sou? Um mentiroso. E sabe o que mais tem na igreja? Na religião? Gente mentirosa. E o que é legal da mentira, embora a mentira não seja legal, é apenas um trocadilho, né? É que Deus ele é tão maravilhoso que mais cedo ou mais tarde o telhado sai. Mais cedo ou mais tarde a viga trinca. Mais cedo ou mais tarde vai ficar claro o vazamento, a ausência de uma firme relação com Deus. E o que é interessante é que com o passar do tempo também fica provado que as raízes também estão em Deus, que aquela casa está na rocha. Já passaram ventos, já passaram tempestades, mas ali está alguém que de fato guarda os mandamentos de Deus. Ele não é rico, ele não é próspero, ele talvez não seja bem-sucedido, ele não é uma pessoa reconhecida, ele não tem notoriedade, ele talvez seja uma pessoa simples, mas ele é verdadeiro, ele não é mentiroso, porque de fato ele guarda os mandamentos de Deus. Quem não guarda é mentiroso, e a grande pergunta é: com quantos mentirosos nós conversamos todos os dias?
Ele tem até o vocabulário religioso, mas ele não guarda os mandamentos, e isso na vida dele. Porque essa relação, ela é o quê? Pessoal. Eu não preciso julgar ninguém. Quem te julga e quem me julga é a própria palavra. E eu vou dizer para você, leva um tempo para você conhecer Deus. Porque leva um tempo para você guardar os mandamentos. Não é fácil. É uma decisão após a outra. E quando tudo está bem, as coisas mudam de lugar e novamente você tem que exercitar a sua fé e dizer assim, não, eu vou fazer a minha opção de continuar servindo ao Senhor. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou imperfeito, mas eu amo e eu quero obedecer a sua palavra. E é interessante em relação ao Evangelho é que Deus não desiste de nós, Jesus não desiste de nós, mas nós temos que querer conhecer este Deus. Como disse aí a nossa teóloga, nossa irmã Ângela, tem que querer conhecer Deus. Não é assim que os magos vão sair do Oriente e vão vir atrás da estrela para conhecer quem? O Salvador. Não é assim que a mulher samaritana corre para o povoado e diz assim, olha, eu acho que eu encontrei o Messias. Filipe corre para Natanael, vem ver, acho que encontramos o Salvador. E lá está Simeão com a criança dizendo, Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu vi a salvação de Israel. Pessoas que conheceram de fato, e a partir do momento em que você vê, a sua vida não é mais a mesma. A partir do momento que você o conhece, ele muda o seu coração, ele acerta a sua vida. E não é porque alguém é mais forte, ou porque alguém foi ajudado, não. Houve luz, revelação de Deus ao coração daquela pessoa, e ela vai lutar a vida inteira para deixar a sua vida cada vez mais próxima da palavra de Deus. E você não precisa pressionar ela. Ela tem prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Não é assim, irmão? Nós que somos crentes, não é assim que funciona? É assim que funciona. Então você consegue entender quando o João fala que é mentiroso? Tem que concordar com o João, não tem o que fazer. E aqui é um desafio para o meu coração. Eu preciso viver a verdade da palavra de Deus na minha vida. Custe o que custar, leve o tempo que levar, mas é isso que eu quero para mim. Porque eu não quero passar como mentiroso. E muitas pessoas nos dias de João falavam de espiritualidades. Falavam, e o termo que é usado aqui é o gnosticismo, que vem da palavra gnose. A busca pelo conhecimento, a busca pelo transcendental, a busca de uma espiritualidade. E João diz assim, olha, conhecer a Deus é guardar os mandamentos. Qualquer coisa que seja diferente disso é mentira. Qualquer um que chegar aqui com o papo de gnosticismo, desse conhecimento de transcendência fora dos mandamentos de Deus, é um mentiroso. Então, às vezes, irmãos, nós vivemos um certo tempo na igreja mentindo muito. E a gente não faz isso assim por vontade própria, não, é porque a gente não conhece mesmo. A gente não conhece. A gente não conhece. Quando você vai pegar uma estrada que você não conhece, como é que você fica? Preocupado. Hoje você tem o Waze, né, que te ajuda muito. Mas quando você pega uma estrada que você não conhece, fica preocupado. Eu vindo de São José dos Campos ontem, e a nora do Levi comigo, ela colocou lá no Waze e nós estamos indo. Ela falou, pastor, aqui a gente não vai chegar em Bragança, não, mas aqui é a estrada velha, dá para chegar. Não, aqui não dá para chegar. Aí eu voltei, aí inventamos outro lugar e tal, papapá. Aqui também não dá. Eu falei, não, tem uma coisa errada, peraí, não é possível. Aí depois que eu falei, não, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aí quando nós chegamos para entrar, aí o Waze deu ok. Eu falei, esse Waze está brincando comigo. Depois que nós já acertamos o trote, é que ele mostrou o caminho certo. Mas ele tinha que ter feito isso quando? Antes. Mas ela não conhecia, então ela ficou o quê? Preocupada. Eu falei, não, essa é a estrada velha, a antiga estrada velha que vai
de Dom Pedro, para Bragança, né, para Atibaia, passa por dentro de Garatá e tal. Mas enquanto a gente não tem o conhecimento, como é que a gente fica? Perdido. E é natural. Eu chego na igreja e não sei nada. Então eu fico perdido, mas eu vou ouvindo. Eu venho na escola dominical, eu participo dos cultos, aquele tempo vai passando, e aquela palavra que estava o quê? Longe, ela vai chegando o quê? Para perto. E aí Deus começa a conversar comigo. E Deus começa a me propor uma mudança. E vem o Espírito Santo, e vem os irmãos. E com o tempo eu vou me tornando um cristão cada vez mais verdadeiro e menos mentiroso. Consegue entender isso? Porque a mudança é mentira e verdade, menos mentiroso e mais verdadeiro. Não é que você não tem boa intenção, eu sei que você tem, mas você só deixa de ser mentiroso quando você guarda os mandamentos. Enquanto você não guarda, você não é. É que nem deixar o carro fora da garagem. Você pega um carro de R$200 mil, você paga o seguro, qualquer pessoa pode levar que não tem problema, mas você não deixa fora, deixa? Não. Você vai pôr ele aonde? Eu ponho meu poisé na garagem, não é assim? O poisé eu guardo. Eu já fui pastor de igreja simples, pequena, os irmãos vinham de bicicleta, e o cara tem um cadeado para colocar na bicicleta. Você não vai roubar a bicicleta, eu também não, mas naquela época, uns 30 anos atrás, o cara tinha um cadeado e amarrava a bicicleta na grade da porta da igreja, lá não era no gradeado, amarrava lá. E assistia o culto, tranquilo, porque a bicicleta estava no cadeado. Se o cara guarda uma coisa tão simples, mas que para ele é importante, imagine a palavra de Deus, irmão. Então diz o salmista, a tua palavra escondi para não pecar contra ti. Então nós guardamos o carro, nós guardamos os móveis, nós guardamos as joias e às vezes continuamos o quê? Mentirosos, porque não guardamos a palavra de Deus. Portanto, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso guardar os mandamentos. Se você não guardar, quando vier o tempo e o vento e a tempestade transbordarem os rios, sua casa vai cair. E vai ser grande a ruína, diz a Bíblia. Portanto, eu sei que não é fácil isso. E quando eu entro numa casa de uma pessoa que está destruída, quando eu entro na casa de uma pessoa em que passou lá o tsunami, e a gente vê a falta que faz Jesus, e as coisas estão todas ruins, e a gente sabe que Deus pode mudar, mas ela vai ter que fazer o quê? Arrumar espaço no seu coração e começar a guardar porções da palavra de Deus. Isso é pessoal. Tá? É você que faz. E quando você faz isso, Provérbios diz que você será honrado, você será abençoado, porque você está vivendo a verdade. Seguindo o texto, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Portanto, João deixa muito claro, eu preciso guardar a palavra de Deus. Isso é pessoal. Eu preciso guardar. Eu preciso guardar a palavra de Deus. Isso é pessoal. Pastor, dá para recomeçar? Lógico que dá. Dá para começar do zero a hoje, do zero hoje, e se eu te encontrar aqui 10 anos, você começar a guardar a palavra de Deus hoje, se eu te encontrar daqui 10 anos, a sua vida é uma outra vida. Uma outra vida. Não, porque eu vou fazer uma oração aqui, e Deus, não. Basta você só guardar a palavra. Comece a guardar. Vai guardando. Você tem um cônjuge, você tem uma namorada, você tem um noivo, você tem filhos, você tem uma família. E às vezes a família não quer guardar a palavra, já notou, não? Às vezes os irmãos não querem guardar a palavra, os filhos não querem guardar a palavra, o esposo não quer guardar a palavra. O que você vai fazer? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte. Não dá para esperar o outro. Não dá. Eu vou guardar a palavra. Eu vou ter o meu compromisso com Deus. Eu vou levar Deus a sério. Eu vou fazer esse negócio ser verdade na minha vida, assim. Vou me empenhar para isso. Vou pedir a ajuda do Espírito Santo. Vou pedir a ajuda dos irmãos.
porque não há outro caminho. Quando guardamos a palavra, essa palavra vai nos aperfeiçoar na obediência. Lembra que a palavra amor aqui por João significa obediência? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus, essa palavra vai me conduzir à obediência ao Senhor. E a nossa obediência e o nosso amor será aperfeiçoado. Portanto, não há outro caminho. Ou eu vivo a verdade, ou eu vivo a mentira. Existe um prazo, um tempo que é natural, eu sei disso. Ninguém se converte e amanhã se torna um verdadeiro cristão, não. Ele se converte, ele só mudou de caminho. Agora ele tem uma longa estrada em que ele vai ouvir a palavra de Deus. E ele vai ter que fazer as escolhas corretas. E se ele for fazendo essas escolhas corretas, Deus vai o abençoar. E é aqui que está a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que crê e o que não crê, entre o que obedece e o que não obedece. Portanto, dizer eu conheço a Deus é uma frase difícil. Conta a história que o ladrão estava assaltando e ele chegou na frente de uma pessoa para assaltar. Eu não vou falar o nome do estado para não ser pejorativo, porque está gravando, mas o ladrão chegou assim, me dá o dinheiro. E ele virou e falou assim, não, eu sou crente. Então fala aí uns 5 versículos para mim. Aí o irmão não conseguiu falar nenhum versículo. O ladrão disse, você é um mentiroso. Você está mentindo que você é crente na presença do revólver. Mas você é um mentiroso, você não teme nem pela sua própria vida. Ele tinha falado que ele era crente para ver se o cara ficava com dó dele, alguma coisa assim. Então fala uns 5 versículos aí para mim. Aí acabou, travou o cara. Ele levou uns tabefes, né? A história é essa, ele acabou apanhando porque não tinha dinheiro. Então, essa relação que nós temos com Deus, mais cedo ou mais tarde nós vamos ser confrontados pela vida. E quando eu falo confrontado pela vida, não é no sentido de que seu pai, alguém vai te cobrar, não. Você vai ficar velho. Espero. Os anos vão passar. E as suas escolhas virão na sua consciência. E se desde lá você não viveu, você enganou, e Tiago fala isso, engana a si mesmo. Você se enganou e você enganou as pessoas, mais cedo ou mais tarde a sua história vai estar diante de você. E você pode culpar quem você quiser, mas no fundo você sabe que quem errou foi você. E aqueles erros que você cometeu foram determinantes para essa história que você está vivendo de final de vida. Nossa, pastor, não, você pode se arrepender com 70 anos. Você pode se arrepender com 80 anos. A gente tem a Dina aí, a Dina é uma benção. Você pode se arrepender ainda em longa idade. Mas não é isso que a gente espera. Não é essa a proposta do Evangelho. Qual é a proposta do Evangelho? Que você tenha vida e vida em abundância. Quando, irmãos? Hoje, agora, amanhã, semana que vem. Mas como é isso, pastor? Guarda a palavra e você vai conhecer Deus. Guarda a palavra e você vai ver a diferença na sua vida. Portanto, João não fica só aqui. João vai mais longe. Veja o versículo de número 6, terminando. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. E aqui agora já João não fala de conhecer. Percebe? Tem muita gente que fala que conhece, mas é mentiroso. Resolveu esse primeiro grupo. E agora ele trata do segundo grupo, aquele que diz que permanece nele. E agora ele não fala de guardar, mas ele fala de andar. Andar como ele andou. Esse texto é baseado aonde? Naquela conversa que está lá no Evangelho de João, capítulo 15.
Sem mim, nada podeis fazer. Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. É aqui que João está trabalhando essa ideia daquela conversa que ele teve com Jesus. Portanto, se você diz que permanece nele, você deve andar como ele andou. Se a princípio a decisão é apenas guardar a palavra, e isso vai tornar o meu amor, a minha obediência verdadeira, mas é preciso ir além do guardar. Se eu quero permanecer, eu preciso andar. Eu preciso praticar, eu preciso viver. E é aqui talvez o grande desafio da nossa vida. Viver, andar como Jesus andou. Quer ver uma palavrinha pequena que já coloca a gente numa situação difícil? A primeira palavra é perdão. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas para andar como Jesus andou, eu preciso o quê? Perdoar. Tem que resolver isso no meu coração. E se você não resolver isso no coração, isso vai te matar, viu? Porque o perdão mata, a falta de perdão mata. Eu tenho que perdoar logo para me livrar disso. Então é difícil perdoar. Muito difícil perdoar. Eu poderia falar outras coisas que são difíceis de fazer. Porém, se João está dizendo que é possível guardar, e que se João está dizendo que é possível andar, e se ele está dizendo que deve guardar e que deve andar como ele andou, porque está no imperativo aqui a ordem, é possível. Não, pastor, não, é possível. É possível? É possível. Deus nos capacita. Deus nos capacita a isso. Tenha certeza disso. Não tenha dúvida. Qualquer pessoa em qualquer lugar deste mundo, se crer em Jesus, será salvo ele e a casa dele. Se ele guardar a palavra, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É possível andar como ele andou. E talvez esta deve ser a nossa grande oração. Senhor, eu não quero apenas guardar a tua palavra, para quando vier as dificuldades eu suportá-las e superá-las, mas eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero perdoar as pessoas que fizeram mal. Eu quero amar as pessoas. Hoje à tarde eu ouvi um testemunho muito bonito de um senhor lá da nossa igreja. Ele contando que... Eu falei assim, olha, é muito difícil alguém escapar das drogas. Eu quase não vi ninguém escapar das drogas. Na verdade, difícil. Eu acho que eu não vi ninguém escapar das drogas. E ele disse assim, meu filho saiu das drogas. E eu perguntei, como é que você conseguiu tirar os seus filhos das drogas? Ele falou assim, com amor. Eu amei o meu filho. Eu trouxe ele para perto de mim. Eu fui para perto dele. E o amor tirou meu filho das drogas. Como é que a gente pode ter uma experiência de mudança de vida, irmãos? Se nós amarmos a Deus, se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós andarmos como Ele andou. E essa é a proposta aqui do apóstolo João. Ou eu vou continuar enganando, vivendo uma mentira, ou eu vou me arrepender, dizer, Senhor, passa uma borracha, eu quero começar algo novo a partir de hoje. E quando eu falo isso, irmãos, preste atenção aqui, eu não estou falando isso para que você se sinta mal, não, nada disso. Porque quando eu leio a palavra de Deus hoje, eu vejo algumas coisas que eu preciso mudar. Eu não sou perfeito. Não. Tem hora que eu olho para esses textos aqui, eu fico meio complicado. Eu me sinto, às vezes, meio deslocado. Às vezes eu me acho um mentirosozinho. Tem coisas na minha vida que ainda não estão o quê? De acordo com o que Deus quer. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, pelo contrário. Eu assumo que eu preciso fazer isso.
Eu preciso andar como ele andou. Eu preciso guardar ainda mais a palavra de Deus. Por mais que eu a conheça, mas ela precisa estar na minha vida. E às vezes nós passamos por momentos na nossa vida em que o caminho está muito perto de a gente sair dele. Se Deus não nos socorrer, se Deus não nos ajudar, a gente desanima. Porque a maioria das pessoas que estão do nosso lado são mentirosas. Não guardam a palavra de Deus. A maioria das pessoas que estão conosco não andam como Jesus andou. Então a força que puxa a gente é uma força muito contrária. Você não acorda de manhã e alguém bate na sua porta: paz do Senhor, irmão, irmã, vim fazer uma oração para Deus abençoar o seu dia. Não. Você não pega a condução e o motorista fala assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Não é? Não existe isso. Você vai passar até o final do seu dia. E o que você vai ouvir? Reclamação, murmuração, xingamento, gente com o coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de murmuração. Porque tudo puxa ao contrário. Portanto, eu e você precisamos entender a proposta do apóstolo João. Quando você perguntar para você conhece a Deus? Não, conheço Deus. Você acredita em Deus? Não, acredito em Deus. Você anda como Jesus andou? Eu ando. Esse cara é um mentiroso. Ele é um mentiroso. E a grande vantagem desse texto do apóstolo João, irmãos, porque ele é um texto de referência, é para que a gente seja sincero. Eu deveria guardar mais a palavra de Deus, eu deveria andar mais como Jesus andou. E essa humildade tem que estar em qual coração? Tem que estar no meu coração, não é? Quando eu olho uma pessoa passando por uma situação difícil, sem Deus, eu vejo o quanto eu já caminhei com Deus. Mas quando eu olho para aquilo que Deus ainda tem para mim, eu vejo o quanto eu tenho que melhorar ainda. E essa necessidade de enxergar quem eu sou é o que conta. Quando uma criança é pequena, e eu termino aqui, não sei se você já passou por isso, a criança quando ela é pequenininha, ela vai crescendo, então tem algumas pessoas que riscam, ou na parede ou na porta, e marca, né? Passou um tempinho, a criança já cresceu mais um pouquinho, e ficam as marcas na porta ou na parede, que a criança está o quê? Crescendo. E é assim com a gente. A nossa relação com Deus também é assim. Quando a gente começou, a gente sabia pouco, então a gente obedecia pouco. Mas chega um momento em que a gente é adulto e que agora a gente tem que ser crente verdadeiramente. Então, nessa semana, na sua semana, ore a Deus e diga: Senhor, eu preciso guardar, eu preciso andar. Já sei mais ou menos aí como é que a coisa funciona, mas o Senhor sabe que o meu coração ainda fica preocupado, fica ansioso, que eu ainda tenho medos no meu coração. O Senhor sabe que ainda eu não me sinto seguro, eu ainda tremo na base. O Senhor sabe que às vezes dá vontade de chutar o balde e ir embora, dá vontade de desistir, porque é mais fácil mesmo. Essa oração você tem que fazer, irmão. Porque quando você é verdadeiro diante de Deus, e não diante de mim, mas diante de Deus, lá no seu quarto, seja sincero: Senhor, aqui agora é só eu, o Senhor sabe que eu estou no pó da rabiola, o Senhor sabe que a minha energia está acabando, e se o Senhor não me socorrer, eu estou perdido. Se nós fizermos dessa forma, nós vamos entrar mentirosos do nosso quarto e vamos sair com uma grande chance de sermos verdadeiramente cristãos e andarmos como Ele andou. Esse é o grande desafio para nós. Então, se alguém perguntar para você: eu conheço a Deus? Olha, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Andar como ele andou não é para qualquer um. Quando Ananias,
ouve a voz de Deus e Deus fala para Ananias: vai lá visitar uma pessoa que eu chamei para ser meu servo. Ela está na rua tal, endereço tal, e o nome dele é Saulo. E aí então diz o Ananias: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pode ir, porque ele não é mais o mesmo, porque ele agora sabe quem é Jesus. Ananias então foi. O homem que Ananias conhecia era o homem que ainda não conhecia Jesus. Mas depois que Saulo teve um encontro com Jesus, ele já era uma outra pessoa. Senhor, eu te agradeço, porque um dia todos nós estávamos perdidos e o Senhor se revelou a nós, o Senhor nos encontrou e o Senhor mudou a nossa vida, porque o Senhor mudou o nosso caminho. E Jesus passou a ser o nosso caminho. Jesus passou a ser a nossa verdade. Jesus passou a ser a nossa vida. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que falhamos às vezes em guardar a sua palavra nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência diária. E que às vezes não andamos como deveríamos andar porque falta essa palavra no nosso coração. Mas a nossa súplica nessa noite é que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de guardar a sua palavra. E nos dá força para andar como Jesus andou. Cada um no seu tempo, no seu compasso. Mas não nos deixe viver uma mentira. Que ninguém precise chamar a nossa atenção, mas que a tua palavra e o teu próprio Espírito Santo trate isso lá naquele momento em que nós estamos sozinhos no nosso quarto, orando, falando contigo. Que não haja, Deus, mentira nesse relacionamento entre nós e o Senhor, para que não haja mentira entre os nossos relacionamentos, para que ao longo de 10, 15, 20 anos ainda que temos pela frente, possamos olhar para trás e ver que nós não estamos na mesma risca que nós estávamos anteriormente, porque o Senhor nos conduziu a uma experiência de maturidade, de crescimento. Nos torna homens e mulheres verdadeiramente crentes, homens e mulheres que sejam aperfeiçoados no amor, na obediência que te é devida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.